Irmãos, abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos por estarmos juntos na tua casa. E neste momento, ó Pai, muito especial, onde também nós juntos vamos comer e beber, ó Pai, como o maior símbolo, Senhor, da unidade que nós temos em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, tome este momento da tua palavra, o momento da adoração, os louvores, a fé de cada coração, Senhor, e que a tua igreja seja grandemente edificada nessa noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele escreve as cartas, e Paulo sempre mantém um equilíbrio nas suas cartas entre doutrina e dever. Nos 3 primeiros capítulos deste texto, aqui aliás dessa carta, Paulo ele trabalha na questão de doutrina com eles. E depois ele trabalha sobre a questão do dever daqueles irmãos. Então nós vemos aqui que nesses últimos 3 capítulos no qual está inserido o texto que nós acabamos de ler, ele está trabalhando sobre a unidade. E aqui ele vai falar justamente de que andar em unidade. Do verso 1 ao verso 16 ele vai trabalhar isso. A igreja deve andar em unidade. A igreja deve andar em pureza. Verso 17, 5 a 17, e andar em harmonia, do verso 5, do capítulo 5, do verso 18 ao verso 6, e do capítulo 6 até o verso 9 do capítulo 6, e andarem em vitória, do capítulo 6, do verso 10 ao verso 24. E aqui nós queremos refletir sobre esse texto, sobre o andar em unidade. Andai em unidade. É o que nós estamos aqui fazendo nessa noite. E nós temos que rogar ao Senhor que nós nos mantemos unidos. Unidos, e aqui em torno dessa mesa é o maior símbolo que nós podemos ter de nós nos mantermos unidos. Porque a nossa união não se manterá se não for por Cristo, se não for por Deus, porque em nós mesmos nós não vamos encontrar forças para nos manter unidos. Pelo contrário, nós vamos encontrar muitas vezes acentuarmos as nossas diferenças para tentar, na verdade, nos unir. Mas Paulo aqui, ele instrui a igreja de Éfeso. Veja que Paulo fala aqui sobre, ele começa dizendo: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Veja que Paulo entende que a sua prisão não era a prisão dele não foi para o mal, embora ele esteja sofrendo, né? Ele também não era nenhum alienado, e havia sofrimento e muita luta, mas ele procurava aplicar aquela luta, aquele sofrimento e aquela tempestade para que ele pudesse glorificar a Deus com a sua vida. E de fato ele diz, como prisioneiro no Senhor. Então ele não era um prisioneiro do Império Romano ou dos judeus, ele era um prisioneiro no Senhor. Ou seja, porque ele se colocava e entendia dessa forma que Deus usaria a sua vida para ele estar testemunhando e instruindo as igrejas, instruindo a igreja
a igreja, mostrando a intercessão à igreja, mostrando a exortação à igreja. E esses 3 pontos geralmente são o que constitui um trio fundamental na vida do cristão, onde Paulo instrui, mostra a intercessão e também a exortação. Paulo chama-nos aqui a atenção para que nós possamos estar vivendo de forma digna. Ele usa a expressão aqui de forma digna, ou seja, ele estava orientando os irmãos e a qual ele procurava viver de forma digna do Senhor. E principalmente nessa mensagem que Deus já nos abençoou e agora nós temos que obedecer. Se o Antigo Testamento dizia que devemos obedecer, eles deviam obedecer para ser abençoados, a Nova Aliança diz que nós devemos obedecer porque já somos abençoados. Somos abençoados. E é por isso que devemos estar unidos. E essa ceia do Senhor hoje vai demonstrar justamente isso, porque é por intermédio de Jesus que nós somos abençoados. E Paulo sempre vai estar trabalhando, conectando tanto a questão doutrinária quanto a questão do serviço dos irmãos relacionado à questão aqui especificamente da unidade. E a qual nós olhamos no versículo, por exemplo, 3, onde ele fala: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Então Paulo fala que o dever deles ali era se esforçar para preservar a unidade, porque a unidade já existia e essa unidade vinha do Senhor, é uma coisa interna, não uma coisa externa. Muitas vezes a gente mistura a unidade com uniformidade. Então as pessoas pensam que sermos unidos é nós pensarmos da mesma forma, da mesma maneira, se vestir do mesmo jeito. Tá? Então as seitas geralmente elas trabalham muito mais no conceito de uniformidade. E é uma coisa externa, exterior à pessoa. Deus não. Jesus faz conosco, o Espírito Santo faz conosco, nós sermos unidos mesmo na adversidade, mesmo nos diferentes, porque Ele é um só. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto. Eu trabalho no colégio, dando aula, e no colégio é cívico-militar. E aí os militares tentam colocar justamente o quê? A uniformidade. Vestem os alunos do mesmo jeitinho, e aí nós temos o que nós chamamos de formatura. Antes de entrar para as salas de aula, os alunos têm que ir para o local, fazer fila, cantar o hino nacional, e é uma luta para fazer isso, né? É uma luta. Então, mas o que eles estão sofrendo ali? Estão sofrendo uma pressão externa para que eles ajam de forma uniforme. Tá? Então, isso vem de fora. Então, não confunda uniformidade com unidade. A unidade, ela vem de dentro de nós, ela vem do nosso coração, vem do nosso espírito que testifica com o Espírito de Deus. E é isso que Paulo trabalha aqui para os irmãos de Éfeso, que ele diz que é um só povo, seja judeu ou seja gentil, é um só povo, é uma família, uma única família. Ele diz também sobre que é um povo que é distinto, ou seja, um povo santo, distinto da vida secular, povo separado, que é o povo de Cristo, o povo que nós chamamos a igreja. E devemos então estar unidos em Cristo. Unidos em Cristo. E essa é uma aplicação muito prática e até doutrinária. Porém, existem algumas coisas que nós podemos ver que eram nós nos esforçarmos para mantermos essa unidade, ou seja, para nós preservarmos essa unidade que ele nos diz. Então, nós vamos ver que o apóstolo apresenta para nós que a graça de Deus na unidade mostra que para nós preservarmos a unidade, nós temos que ter alguns passos. E ele aponta aqui algumas virtudes que mantêm a gente unido. Primeira coisa que nós vemos aqui, versículo 2, ele diz assim: com toda a humildade. Com toda a humildade. A primeira virtude que ele aponta para nós é a palavra humildade. Se queremos nos manter unidos, nós temos que cultivar o nosso coração, um coração humilde.
E nós vemos que Jesus nos ensinou isso. E ele mesmo disse, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Então, se nós não tivermos humildade, nós não vamos ter unidade. Nós vamos ter dificuldade na unidade. Porque nós, no momento em que nós não somos humildes, nós somos arrogantes. E a arrogância, na verdade, era algo contrário à humildade. E alguns dizem justamente que a humildade, ela começa, né, com os cristãos, baseado em Cristo. Então, para os romanos, na verdade, a virtude que eles louvavam, exaltavam, era a arrogância. Era a arrogância. E no caso aqui, Paulo vai mostrar para eles, na verdade, que para eles se manterem unidos, eles precisavam ser humildes. Então, a humildade, sim, para o cristão, era considerada e deveria ser considerada como uma virtude. Então, a humildade significa colocar Cristo em primeiro lugar. Os outros em segundo lugar. E o nosso eu em último lugar. Isso é cultivarmos a humildade. É a primeira bem-aventurança. Cristão, ser humilde. Tá? Bem-aventurados os humildes. Uma bem-aventurança que o Senhor nos ensinou. Agora, como é que eu posso, na verdade, cultivar essa questão da virtude da humildade? Primeiro, do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Então, quanto mais eu conheço verdadeiramente, sou sincero, quando diz aí no versículo 15 desse mesmo capítulo, ele fala assim, mas seguindo a verdade em amor. Quando eu estou caminhando de fato na verdade, sendo verdadeiro comigo mesmo, eu sei quem eu sou. E como é que alguém que sabe que é pó, que vieste do pó e para o pó voltará, pode querer não ser humilde? Pode ser arrogante. Então, quando nós cultivamos em nós a humildade, nós passamos a nos conhecer melhor. E quando nos conhecemos melhor, podemos sim, em Cristo, então, nos tornar mais humildes. Não tem espaço para você se orgulhar. Tá? Se você tem que se orgulhar em alguma coisa, orgulhar naquilo que Cristo fez por você. Tem que olhar para o Senhor Jesus e justamente com o confronto com o Senhor Jesus que mostra a vida do Senhor Jesus com a minha vida é que vai mostrar também que eu devo ser humilde. Como é que eu posso me comparar de fato ao meu Senhor? Quando eu olho para Ele, eu vejo na verdade que eu devo se submeter, porque se Ele, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um de nós. E ele era humilde. Quem somos nós para não cultivarmos, então, a humildade? E a humildade fará com que nós nos relacionemos melhor uns com os outros. Né? Da consciência que somos criatura totalmente também dependente de Deus. Quem é você? Quem é você que não precisa de Deus, que não precisa de Cristo? Ele diz, sem mim nada podeis fazer. E nós, por mais que nós sejamos inteligentes, por mais que nós sejamos ricos, por mais que nós tenhamos amigos, por mais que nós tenhamos, ainda esses não podem cuidar de nós totalmente. São muito importantes na nossa vida, mas não podem cuidar de nós totalmente. Nós dependemos de Deus. Então, se você é um dependente, onde é que está a sua arrogância? Onde é que está a sua presunção? Por isso que em Cristo nós somos chamados, então, para sermos de fato humildes. Temos que cultivar essa qualidade. Mansidão também. Ele diz aqui, humildes, com toda humildade e mansidão. Uma pessoa mansa é aquela que é lenta para exigir os seus direitos. Não que ele não tenha direitos, mas ela não está constantemente só reivindicando os seus direitos. Por quê? Porque ela está mais preocupada com os outros do que com ela mesma. Uma pessoa que é mansa é uma pessoa que tem a prática, por exemplo, de Abraão, quando ele fez com Ló.
falou assim, ó, tinha o poder de escolha e ele não foi prontamente escolhendo, mas ele deu a oportunidade para Ló, não, escolhe o melhor para você. Aquilo que você achar melhor, você escolhe. Dou preferência para você. E aí eu fico com aquilo que você. Quer dizer, esse é um coração manso. Moisés era um homem manso, diz a palavra do Senhor, mas era um homem que tinha poder. Então, alguns dizem que mansidão é o poder sob controle. Você controlar a situação. Não é a situação que te controla, mas você que controla a situação. Então, muitas vezes, alguns que são arrogantes pensam que eles estão no comando. Não é, são os mansos. É que muitas vezes nós achamos na nossa cultura que manso é aquele que é um lento, que não tem decisão de nada, que está tudo bem, que tanto faz, né? Mas não é assim. A palavra está falando que, na verdade, nós devemos cultivar a mansidão, porque ela levará nós a termos controle da nossa vida, ou seja, aquilo que Paulo fala também sobre domínio próprio. Então, o homem manso, a mulher mansa é aquele que tem domínio de si mesmo, e que controla as situações. E isso contribui para que sejamos unidos, para que haja a unidade. Jesus, manso, como nós já citamos no texto, ele fala ali em Mateus que ele era manso, mas mesmo assim Jesus muitas vezes ficou bravo, né, contra os vendilhões do templo, mas nem um tanto ele perdeu o controle. Por quê? Porque tinha poder sobre o seu controle. E a própria palavra também nos diz, né, das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Eles herdarão a terra. Tá? Então, assim, cultive essa virtude na sua vida de ser manso, humilde, ser manso. Isso vai contribuir com a sua vida, com aqueles que você convive, e vai contribuir justamente para a unidade. A outra palavra aqui que ele diz é longanimidade, ser longânimo. A palavra aqui é paciência, literalmente ele está dizendo paciência com as pessoas. Longanimidade, paciência com o outro. Isso é fundamental para termos unidade, é ter paciência com o outro. E eu sei que você, nessa parte aqui, vai tocar em você, porque a coisa mais difícil que nós estamos tendo hoje em dia é lidar com as pessoas. Ter paciência com as pessoas, ou seja, ser longânimo com as pessoas, é um ânimo. Alguns dizem que longanimidade é um ânimo espichado. Nossa, você já falou, nossa, eu já tenho um ânimo, agora tem que espichar o meu ânimo ainda, né? Mas é isso, um ânimo espichado. Alguém muitas vezes vai falar assim para você que está exercitando essa virtude na sua vida e vai falar assim, nossa, não sei como é que você aguenta. Como é que você aguenta ter paciência desse jeito? Por quê? Porque ele está vendo que o teu ânimo está sendo espichado e você está cultivando isso, e você está contribuindo para isso, né? Então, João Crisóstomo, um dos pais da igreja, dizia que longanimidade é o espírito que tem o poder de vingar-se. Espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca faz. Né? Pode fazer, teria condições de fazer, mas ele não faz. Essa é uma pessoa longânima. Né? Então cultive isso. É a pessoa que aguenta, de repente, um insulto, mas sem amargura, sem lamento. E a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo dizendo, capítulo 13, 1 Coríntios, ele diz, o amor tudo suporta. Né? O amor tudo suporta. E nisso nós já adentramos também ao que ele diz, né? Longanimidade. Daí ele diz, suportando-vos uns aos outros, em amor. O amor tudo suporta. A palavra suportar aqui não é aguentar o outro com resignação estoica, não. Mas sim de você dar suporte, ser suporte para o outro. É ajudar o outro. É estar ali quando o outro precisa de você, naquilo que você de fato pode fazer. E veja, eu tenho falado muito isso aqui na igreja, né, que servir ao outro é servir às necessidades do outro e não aos caprichos do outro. Porque uma pessoa vaidosa, uma pessoa egocêntrica, ela pode se tornar uma manipuladora de você. E aí você não está servindo às necessidades dela, você está servindo os caprichos dela. Aí você não está fazendo bem. Aí você não está suportando.
no aspecto de estar amparando, ajudando, fazendo com que aquela pessoa melhore, que caminhe com as suas próprias pernas, que haja maturidade, que não fique ali no leitinho a vida toda. Então isso é suportar, é isso que ele está dizendo, suportai-vos uns aos outros em amor. Então Paulo estava ensinando essas virtudes, porque essas virtudes iriam contribuir para que houvesse de fato unidade naquela comunidade. É isso que Deus quer de nós nessa noite, que nós possamos estar cultivando essas virtudes. E no que estava fundamentado isso? Estava fundamentado porque no que Paulo vem a dizer para nós nos próximos versículos, que ele vai dizer, primeiramente ele nomeia algumas realidades básicas que deveriam uni-los nessas virtudes. Primeiro ele diz, um só corpo. Ele diz ali, existe um só corpo, não existe vários corpos. O que une vocês aqui só tem um corpo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos fazer nessa noite. Vamos estar visualizando nesses elementos que nós temos um só corpo. E somos um só corpo em Cristo. Então nós vemos que nenhuma denominação, alguma igreja, que seja denominação, pode dizer, nós somos os únicos que são certos. Porque, na verdade, aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que, de fato, se converteram em Cristo Jesus, aqueles que foram batizados no Espírito, ainda diz justamente um só batismo. Aqueles que foram batizados no Espírito Santo no momento da sua crença em Jesus, no momento que você realmente se arrependeu dos seus pecados, e que você olhou para o Senhor e viu que você não tem como caminhar sozinho, que você é necessário a sua dependência. O apóstolo Paulo diz que aquele que crê no seu coração e faz confissão com a sua boca, este será salvo. Esse é o momento em que nós nos encontramos, uma salvação interna. E quando nós batizamos com a água, nós estamos, na verdade, testemunhando dessa graça invisível que já aconteceu no nosso coração, e nós estamos testemunhando para a igreja visível dessa transformação na nossa vida, num só corpo. E ele diz, um só Espírito, é o mesmo Espírito que habita a vida de cada crente. Nós somos diferentes, mas o Espírito é o mesmo Santo Espírito, o Deus Espírito, que está em nós, nos unindo, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a pedir perdão, nos ensinando essas virtudes que nós acabamos agora de falar. Diz também uma só esperança da volta de Jesus para reinar com a sua igreja. Toda vez que comerdes e beberdes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, uma só esperança também. Então, é isso que nós vemos Ele nos ensinando. Um só Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que vive por nós. Por isso nós somos capazes de andar em unidade à medida que nós lembramos que nós temos um só Senhor. Alguém disse que perguntaram para Gandhi, líder espiritual da Índia, qual era o maior impedimento para o cristianismo na Índia. E ele disse, os cristãos. Os cristãos, porque não são unidos, porque divergem constantemente uns com os outros. Então, a importância de nós entendermos que devemos lembrar que nós temos um só Senhor, a unidade do povo. Uma só fé. Esta fé é o conteúdo da verdade em que cremos. O pastor Tiago esses tempos falou aqui justamente que nós temos a nossa chave de interpretação hermenêutica, que é a pessoa de Jesus. É isso que nos une. Porque temos muita coisa sendo ensinada. A própria palavra de Deus, a Bíblia. Mas temos que saber interpretá-la. E temos que ter a nossa chave hermenêutica aqui. Jesus. É Jesus que vai nos ensinar a mostrar que temos uma só fé. E por último, um só Deus nos diz. Um só Deus e Pai, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então,
Isso quer dizer justamente o quê? Presença de Deus, agindo constantemente em nós. Então, eu quero desafiar você nessa noite a comer e beber pela unidade do corpo, pela unidade da comunidade, da igreja, pela unidade da sua família, onde é que você está no seu trabalho também, a unidade lá no seu trabalho, a partir do momento em que você realmente colocar no seu coração de procurar ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa mansa, de ser uma pessoa longânima, de ser uma pessoa que está disposto a suportar o outro, ou seja, de ajudar o outro, de cuidar do outro. Então, que Deus te abençoe, porque quando você comer e beber, você está comendo e bebendo daquele que foi humilde de coração. Você vai estar comendo e bebendo daquele que foi manso como nenhum outro. Você vai estar comendo e bebendo daquele que aprendeu de fato a ter paciência com as pessoas, e principalmente com aqueles que o mundo não queria ter nenhuma paciência, e que aprendeu também a suportar toda e qualquer situação por amor a mim e a você. E é em nome desse que você vai comer, e eu peço que você coma para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou chamar os nossos presbíteros para vir comigo à frente. Pastor Tiago também. Chamar a irmã Roseni. E alguém que chama nossas crianças lá também para nós. E a Ivone, faz favor, nos ajuda, Ivone? Irmãos, nesse momento em que nós já refletimos sobre a questão da unidade, eu queria só ler uma pequena historiazinha que tenta ilustrar a questão da unidade, daquilo que nós acabamos de falar. É uma pequena história que diz assim: o Cordeiro Partido. Na pequena igreja chamada Videira Verdadeira, 3 irmãos se estranhavam. A irmã Sofia, idosa, preferia os hinos tradicionais e a reverência silenciosa. Já o irmão Marcos, jovem e fervoroso, ansiava por louvores vibrantes e testemunhos explosivos. E a irmã Ana, cheia de dúvidas intelectuais, questionava se aquelas diferenças não eram sinais de um Deus distante. Um domingo, durante a Santa Ceia, o pastor pediu que refletissem sobre o corpo partido de Cristo. Enquanto o pão era partido, Sofia notou as mãos calosas de Marcos, um pedreiro que trabalhava duro. Marcos, por sua vez, viu a Bíblia desgastada de Ana, cheia de anotações de alguém que buscava a verdade com a mente. E Ana observou os olhos fechados de Sofia, cheios de uma fé tranquila que ela tanto queria. Ao receberem o cálice, o pastor leu: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Naquela hora, uma verdade maior do que suas preferências os envolveu. O mesmo Espírito que inspirava os hinos antigos de Sofia era o que dava alegria aos louvores de Marcos. A mesma fé que trazia para o coração simples de Sofia era o que Ana perseguia com a sua inteligência. O mesmo Senhor que morreu por um, morreu por todos. Eles não se tornaram iguais. Sofia ainda amava o silêncio, Marcos a celebração e a Ana o questionamento. Mas entenderam que a unidade não estava na uniformidade,
mas no compartilhar do mesmo pão, da mesma fé, do mesmo Espírito. Eram membros diferentes, mas de um único corpo. Partilhavam o mesmo cordeiro partido para reunir o que estava fragmentado. Amém? É esse cordeiro partido que eu e você vamos comer e beber nessa noite. Que Deus traga unidade no seu coração. Que você seja abençoado pelo Senhor. Pai, quero orar em nome de Jesus. Quero te dar graças, Senhor, por este momento tão precioso, Senhor, para nós. E eu creio que muito mais ainda para o Senhor, ó Deus. Porque aqui nós estamos tirando as nossas diferenças. Aqui, Senhor, não existe ninguém que é melhor do que ninguém, ó Pai. Porque todos nós vamos comer do mesmo pão e tomar do mesmo cálice, ó Deus. Por isso, Senhor, abençoe no coração desses irmãos que irão comer do pão e beber do cálice, ó Deus, para que eles tenham desejo de fato, ó Deus, de honrar o Senhor, ó Pai, em viver em unidade com a sua família, no seu trabalho, na sociedade que ele vive e também na igreja que ele congrega. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, abençoe para que estes irmãos sejam grandemente abençoados no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu vou pedir que os irmãos que vão participar fiquem em pé para que os nossos irmãos possam servir os irmãos possam apanhar do pão, apanhar do cálice e esperem para que a gente possa comer e beber juntos a ceia do Senhor. Podem servir, irmãos. Podem servir, irmãos. Eu vou pedir para orar.
serve eles, tá? Serve eles, porque eu vou começar a servir lá. Voltou? Deu tempo, hein? De dar o último acorde. Pra minha esposa? Vou pensar. Arruma isso aqui pra mim, tá caindo. Obrigado. Certo? Irmãos, louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, nos disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma forma, depois de ter ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, comamos e bebamos em memória do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. O pastor Tiago vai estar orando. Não sei se vocês repararam que as crianças chegaram com uma lanterna escrito: Jesus é a luz do mundo. E é isso que nós estamos aqui hoje participando, dessa mesa daquele que é a luz do mundo, é a resposta do mundo, resposta da vida. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos convidou à sua mesa. Amém. Isso não é coisa de humano, não é coisa racional, isso é coisa divina. Isso tem a ver com o Senhor. O Senhor é quem nos chamou, o Senhor é quem nos convidou para esse momento e nós somos gratos, Amém. Senhor. Gratos porque a mesa é tua. Amém. A mesa é de Jesus Cristo, o Cristo crucificado, morto, sangue derramado e corpo despedaçado em favor de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, Senhor. Amém. Mas esse mesmo sangue derramado, esse mesmo Cristo crucificado, hoje vivo, e nós aguardamos o seu retorno. Maranata, Senhor. Amém. Ora vem, venha nos buscar, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a luz do mundo. Amém. Graças nós te damos por isso, Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. E o pão da ceia, nós vamos consagrá-lo para o Ed.